Bom, meus amigos, estamos aqui com o pastor Adeildo Silva, um homem de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Uma dúvida que as pessoas têm, digo mais os da igreja evangélica, mais do que os gentios, é sobre aquela questão do Senhor andar descalço. Eu sei que existe um propósito de Deus na sua vida, existe um propósito para isso, mas as pessoas gostariam de saber, eu acho que é legal a gente dar uma explicação do porquê, porque as pessoas comentam, muitos julgam, né? A Bíblia ensina que não devemos julgar, mas muitos julgam sem saber a verdade. Então, vamos acabar de uma vez por todas essa dúvida e vamos esclarecer para todos o motivo, o propósito que Deus tem falado com o Senhor para que o Senhor faça isso. Okay. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida do Fabrício, porque eu gostaria um dia até mesmo de falar isso, mas eu nunca quis me justificar os atos que as pessoas às vezes tanto me criticaram por essa situação. Então nós estamos aqui na Inglaterra e o Fabrício, ele ligou para mim e pediu se eu pudesse fazer essa filmagem. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Muito obrigado. Eu quero aqui responder essas questões. Isso aconteceu há um tempo atrás, isso não é a primeira vez que eu ando descalço. Isso já é a quarta vez, esse ano já tem 9 meses que eu ando. E cá entre nós, no Brasil, às vezes é mais fácil a gente andar descalço, mas eu não estou fazendo uma coisa porque é fácil. Eu estou fazendo uma coisa porque Deus mandou. Então, eu creio que está a faltar homens de Deus na terra que ouvem realmente a voz do Senhor. Paulo falou algo interessante, que para que vós fosse sábio, nós fomos loucos neste mundo chamados de louco. Então, eu vejo na Bíblia um profeta que o nome dele era Oséias, que Deus manda ele fazer algo fora do normal, principalmente naquela época. Deus manda ele casar com uma prostituta. Jeremias, o Senhor fala para ele fazer algo estrondoso que ninguém poderia acreditar que ele ia fazer, que era cozinhar a própria comida em fezes. Mas o que era isso? Pegar as fezes secas e fazer de lume e cozinhar o próprio pão. Mas aí ele começou a clamar a Deus e disse: Deus, não permita isso na minha vida, porque eu nunca comi coisas imundas. Deus disse: então pode ser fezes de boi. E outra situação que a gente vendo na Bíblia, de profetas que ouviram a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus naquilo que eu quero é fácil. Mas para quem não sabe, eu moro em Portugal há 11 anos. E há 40 anos atrás, não se podia andar descalço em Portugal. E eu passei a amar aquela terra, com muito coração, de toda a minha alma. Um dia alguém perguntou assim para Jesus: qual é o primeiro mandamento? E Jesus respondeu assim: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, o próximo mandamento. E todos os passos eu darei firme sobre a... É interessante, irmãos, aqui eu parar e pensar. Porque se para eu amar o próximo como a si mesmo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vejo como sacrifício eu andar descalço. É mais difícil obedecer à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, as coisas ficam secundárias. Seja sapato, seja jejuar, seja orar. E Deus disse para mim naquela terra: comece a andar descalço nessa terra. Porque, Fabrício, naquela terra não se podia andar descalço. Deus disse para mim um dia: eles são livres e não sabem disso. E foi quando eu comecei a andar descalço que eu comecei a ganhar muitas almas para Jesus. Não é o propósito de eu andar descalço, mas é que as pessoas chegam em mim e perguntam: por que você está descalço? E eu começo a dizer: olha, isso é para que Deus venha salvar os portugueses. As pessoas enchem o olho de lágrimas, colocam a mão no coração, o ímpio, e diz assim: obrigado pela parte que me toca. Enquanto eu vejo crente questionando, porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu nem preciso esperar Jesus mandar. Basta eu entender que Ele está querendo que eu vou, já estou indo. Você está entendendo a ideia? Então as pessoas hoje querem fazer as coisas fáceis, mas não querem ouvir a voz de Deus. Eu sei, eu estou aqui na Inglaterra hoje. Um frio lá fora que só é graça. Mas quando você tem Jesus no coração, as suas vontades morrem e nascem a dele. Então o meu propósito, respondendo a tua pergunta, é para que eu venha conquistar uma nação chamada Portugal.
porque eu sou apaixonado por aquela terra e eu amo os portugueses de todo o meu coração. Inclusive, eu não posso fazer por todo mundo, porque eu não suportaria. Mas eu tenho pastores aqui que têm feito um propósito aqui para os brasileiros e os ingleses. Estamos na Índia, como você sabe, vamos falar daqui a pouco isso, que eles são apaixonados pelos indianos. Então, os portugueses têm chegado, têm se rompido. E cá entre nós, irmão, eu tenho 120 pessoas hoje na igreja. E 120 pessoas em Portugal é uma vitória muito grande. Qual o percentual de portugueses que o senhor tem na sua igreja? 90%. 90% são de portugueses. Então, quando eu ouvi Deus falar comigo, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que tu estás é santo. Eu acho que já falou isso com duas pessoas. Já falou com Moisés e já falou com Josué. Mas muitos não acreditam que Jesus possa falar isso. Porque muitos não ouvem a palavra de Deus. Eles vão por intuição. Eles não acreditam que Deus fala nos dias de hoje. Eu tenho pregado para suíços, para ingleses, para italianos, para franceses, para indianos, para brasileiros. Porque alguém me pergunta, por que você está descalço? E eu respondo, me dê um tempinho, eu vou explicar para você. Mesmo que se não resolvesse, salvasse a nação. Mas se uma alma se convertesse a Jesus, uma alma, vale a pena. Vai valer a pena. Eu concluo essa pergunta com a resposta. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Então, para que outros possam andar e bem, vale a pena eu gastar e deixar de ser gasto. Então, esse propósito é para que Deus venha abençoar. E Deus tem abençoado. Alguém talvez possa ter, daqui uns dias ver eu calçado. Mas assim como eu estou disposto a ir uma semana, eu estou disposto a ir mais um mês, mas estou disposto também a ir o resto da vida. Mas eu fico triste, porque quem mais me critica são... Deixa pra lá. Deus abençoe. Um grande abraço.